foi uma pergunta que eu fiz na reunião particular, se nós queríamos daquilo que estávamos fazendo, não teve nenhuma inquietação que eu percebi, mas eu não tinha direito de fazer aquela pergunta. Queria pedir perdão por isso. E a outra foi que eu citei o nome de uma irmã na certa-feira, no Jussara, você está aqui no time, que ela sabe qual motivo, não sei o motivo. Eu mencionei o nome dela aqui, ela sentiu que eu expus ela aqui, eu queria pedir perdão também, tá bem? Dito isso, eu quero dar sequência aqui, de fato, vamos fazer aqui a parte do plano de memória do Senhor. Em Lucas, no capítulo 22, o Senhor fala ali que está registrado que no capítulo 22, versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E aí nós conhecemos, o que o Senhor passou, o sofrimento que Ele teve, tudo que Ele passou ali em nosso favor, tudo que Ele sofreu para que nós pudéssemos receber o contrário daquilo que Ele sofreu. E quando a gente volta lá para Mateus, lá no capítulo 27, eu queria ler o texto também junto com os irmãos, capítulo 27 de Mateus, versículo 38. A partir do versículo 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz, e creremos nele. E interessante que quando a gente olha para esse registro aqui, a gente pode perceber como aqueles líderes religiosos, aquelas autoridades, eles estavam satisfeitos com aquilo, fazendo aquela adoração, zombando ali. E ele dizia que tudo aquilo, para eles, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus pregou era mentira. E Jesus não passava nenhum mosteiro, como está registrado na própria palavra. E eles ficaram felizes com aquilo, acharam que tinha triunfado, realizando aquilo. Porque acharam que Jesus, se era filho de Deus, por que Deus deixou ele passar por aquilo tudo? Sofrer da forma que sofreu, ter a morte que teve. Não era filho de Deus, não passava de uma mentira. E se nós olharmos lá para Atos, ali no capítulo 2, se não me engano, ali quando acontece aquela situação com Teudas, que 400 homens se juntaram a ele das coisas que ele falava. Então aqueles sacerdotes, aquelas autoridades pensaram mesmo: mata Jesus. E as pessoas que estão seguindo, esse pouco número de pessoas que estão seguindo, vai desistir, vai deixar de seguir. E acaba essa história e ele passa de fato como um mentiroso, e acabou seguindo isso. Mas sabemos que no terceiro dia, a notícia que gerou em Jerusalém foi que o túmulo estava vazio. Aleluia! O túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou. E a mentira que eles achavam que Jesus falava, eles perceberam que era verdade, porque Jesus é a verdade. E não só isso, irmãos. Se nós olharmos, quando Pedro faz aquela proclamação ali em Pentecostes, mais de 3.000 almas se salvaram, mais de 3.000 pessoas começaram a seguir Jesus, muito mais do que antes que Jesus morreu. Então caiu por terra todo o argumento daquelas autoridades, daqueles homens que incutiram ali na mente de Pilatos que tinha que crucificar Jesus, que tinha que matar, eles fizeram isso, Mas se eles soubessem aquilo que eles estavam fazendo, o que ia gerar futuramente, eles não teriam matado o Senhor da glória. Eles teriam preparado algo para Jesus ficar o tempo todo vivo, para que não acontecesse aquilo que aconteceu. Mas aleluia, Jesus ressuscitou, está vivo, reina, e hoje milhares, inúmeras pessoas, inúmeros homens e mulheres hoje estão seguindo a Jesus, muito mais do que antes da morte de Jesus. E isso é uma alegria para nós ver tudo isso. E a igreja tiver que fazer, montar uma narrativa. E hoje nós temos visto muito comum isso no meio geral, na humanidade,
Sempre quando acontece uma coisa, o bel prazer deles, para satisfazer a vontade dos homens, constrói sua narrativa e sai jogando aí na mente do povo, para que possa seguir aquilo que é o interesse da humanidade, para que essas pessoas continuem presas ao pecado, sem querer saber da mudança de vida, sem querer saber que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele morreu para nos dar vida e vida com mudança. E essa mesa fala exatamente isso. E Jesus deixou assim algo para que nós pudéssemos ter memória disso que aconteceu. Ele falou que no primeiro dia da semana deveríamos estarmos reunidos, partindo o pão em memória dele. E para nós é uma alegria estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, partindo o pão em memória de tudo isso que foi feito em nosso favor. E aqui está o cálice, aqui está o pão, né, que é o corpo e o sangue de Jesus, como diz a própria palavra, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E nós estamos aqui nesta manhã para exatamente proclamar essa verdade. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas está vivo e reina para sempre. Glória a Deus. Amém. Eu só queria frisar, como a gente tocou no hino aqui um pouquinho antes, né? Que não foram os pregos, não foi aquela madeira, aquilo que segurou o Senhor lá na cruz, não. Mas foi o amor dele por nós. Nós herdamos o pecado lá em Adão. E nós estávamos condenados à morte, porque o Senhor ele abomina o pecado. Mas Ele ama o pecador que somos nós. Ele nos amou a ponto de ser seguro ali, segurado na cruz. Então Ele, com o poder da sua palavra, com o poder que Ele tem, Ele poderia simplesmente sair dali e acabar com tudo aquilo e não sofrer. Mas Ele sofreu em nosso lugar. Então nosso coração nessa manhã que seja realmente de gratidão ao Senhor. Amém. Nós estamos aqui para reconhecer a graça dEle, a glória, o amor dEle para conosco. E por isso nós estamos aqui. Nós podíamos estar condenados, Ele poderia simplesmente acabar a sua criação e fazer uma outra. Mas Ele não desistiu de nós. Ele foi ali na cruz por amor de cada um aqui. Nós possamos ter um coração derramado de gratidão ao Senhor. Amém? A gente queria fazer só uma advertência àqueles que estão nos visitando aqui, que seja bem-vindo. Nós recebemos você de braços abertos, mas queríamos advertir que quando os alimentos passarem por vocês, vocês não toquem, mas que hoje aqui seja a oportunidade para você reconhecer esse amor que o Senhor tem também por você. Você possa recebê-lo de braço aberto, porque Ele já está de braço aberto esperando por você. Você possa se render ao Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E mesmo sendo irmão aqui que é em outro lugar, mas se você um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está convidado, se não tiver nada que impeça, né? Que a palavra diz, vai examine-se pois o homem a si mesmo, e daí parta do pão, né? Coma do pão e beba do cálice. Então, se você se examinou diante do Senhor e não tem nada que impeça, você está convidado também a participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti pelo Teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Foi o Teu amor que nos segurou ali na cruz. Não foram aqueles pregos, não foi aquela multidão ali que queria Te crucificar. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós. O Teu sangue hoje nos lava e nos purifica de todo e qualquer pecado. Muito obrigado. Nesse momento apresentamos esse pão diante do Senhor e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. De fato, é um memorial eterno, Senhor. Então, prova disso, todas as vezes que eu vejo este pão beber do cálice, anunciais a morte do Senhor naquele dia. E nós, com alegria, com singeleza do coração, estamos fazendo isso aqui nesta manhã. Queremos abençoar esse cálice, Senhor. O sangue da nova aliança em favor de nós. Abençoa esse cálice em nome do Senhor Jesus.